Olá, amigos de São Luís, Maranhão. Vocês agora vão receber em primeira mão para o programa Agora Maranhão, matérias do programa Você Sabe Fazer, apresentado por mim, Carol Meyer, direto de Joinville, Santa Catarina. Um abraço especial ao jornalista e apresentador Carlos Moraes. Olha só o que você vai conferir neste vídeo. Hoje vamos conhecer o chefe Diego e sabe o que ele vai nos preparar? Um delicioso quichê de palmito pupunha. Quer anotar a receita? Então pega uma caneta e um papel e anota aí. Acompanhe agora o quadro Brindar com Sabor. Olá, eu sou o chefe Diego Machaleski. Nós vamos fazer a receita de quiche de palmito pupunha. Vamos começar? Para essa receita nós vamos precisar 1 xícara de requeijão, 3 xícaras de extrato de tomate, 3 colheres de banha de porco, 1 cebola picada, 3 xícaras de nata, 6 gemas, 2 dentes de alho picado, óleo ou azeite que baste para poder começar a dourar a cebola e o alho, 3 xícaras a 4 de trigo e 500 gramas de palmito pupunha ralado ou picado. Para começar a receita a gente vai começar pelo trigo, certo? A gente tem um trigo num bowl ou numa bacia e a gente vai fazer um ninho. Isso quer dizer o quê? Eu vou começar a abrir a massa, certo? Esse trigo aqui e vou deixar um espaço. Aqui a gente vai colocar a gordura, que no nosso caso é a banha, certo? E como a gente tem toda a gema, a gente vai pegar só uma parte dela e vai colocar aqui. Até aqui, tudo certo. E agora a gente vai começar a fazer o quê? Fixa os dedos de uma forma firme, vou levar até o centro e vou começar a juntar o trigo e desmanchando. Por quê? Porque eu quero que essa massa comece a virar uma farofa mais grossa e úmida. A ideia da massa de quiche é que ela seja uma farofa grossa e úmida, porque quando a gente aperta contra a lateral da forma, ela gruda e fixa. Se você juntar demais, com muita gordura, com muito líquido, muito ovo, e aí essa massa começar a virar uma massa de pão, ela vai desenvolver glúten, véu, e ela não vai ficar uma massa fofa e quebradiça, ela vai ficar uma massa dura igual a um pão torrado. E não é o resultado que a gente quer, certo? Estamos movimentando a massa. E o que aconteceu? Começou a virar uma farofa, mas ela ainda não está úmida o suficiente. O que eu vou fazer? Agregar mais gordura? Mais ovo? Não, a gente vai agregar algo muito simples e barato, que é água. Mas não é água ambiente, é água bem gelada, e muito pouco. Por que água gelada? Se eu tenho gordura dentro dessa massa, a água gelada evita que o calor da mão derreta a gordura e eu comece a dar aquele véu que a gente falou no início. E a massa comece a desenvolver glúten e aí eu perco a massa da quiche e estou fazendo massa de pizza ou massa de pão, certo? Então sempre que precisar agregar umidade, água bem gelada. Esse é o segredo para a massa de quiche ficar bem fofa, mas ao mesmo tempo quebradiça. Chegamos no ponto da nossa massa que a gente precisa. E como eu sei isso? Vou apertando, eu tenho essa farofa, certo? Eu coloquei água, eu estou sentindo ela mais úmida. Como é que eu tenho certeza que deu certo? A gente vai pegar um pouco dessa massa e vai apertar contra a mão. Juntou a massa? Perfeito. Porque esse resultado a gente vai ter quando a gente forçar a massa contra a lateral da forma. E agora a massa está pronta. A gente reserva e vai para o recheio. Nessa panela o que a gente fez? Refogou cebola e alho, certo? Que vocês têm na receita. Com aquela gordura que era o azeite ou óleo de soja, a preferência. E o que eu coloquei agora? Já coloquei o palmito, certo? Mas eu ainda não coloquei sal. Por quê? Porque eu queria que tudo recebesse calor primeiro, para agora a gente colocar sal. Porque o que sal faz com um produto, certo? Com qualquer insumo que a gente trabalha, ele desidrata. Então eu vou perder água, certo? O que a gente vai fazer agora? Sal. E aí vem uma dica que eu sempre dou para todo mundo. Quanto é uma pitada de sal? 3 dedos. O que couber de sal em 3 dedos é uma pitada, certo? Quem for mais dedudo tem uma pitada maior e quem tiver um dedo mais fino tem uma pitada menor, certo? Continua mexendo. E agora, com o sal você nota que até o palmito começou a murchar mais rápido, porque ele está perdendo água com mais velocidade.
Quando isso acontecer e eu sentir o movimento da colher que o palmito está macio, a gente vai entrar com outros ingredientes, certo? Certo, agora a gente vai adicionando na nossa panela o requeijão. Mistura até incorporar, certo? Agora a gente vai agregar parte da nata, certo? Porque a gente não coloca muita nata, muito requeijão, porque esse recheio tem que ser cremoso, mas ele não pode ser muito líquido. Se ele for muito líquido, ele vai quebrar a massa toda na hora de assar. Continua refogando. E o extrato de tomate também da mesma forma. E a gente vai mexendo devagar para não sujar a cozinha inteira. Podem ver que ele está cremoso, mas ele não pode estar fluido demais. E agora o que a gente vai fazer? Vai deixar ele cozinhar aqui cerca de 5 minutos, só para que a gente possa incorporar todos os ingredientes e a gente tenha uma mistura mais homogênea. O que eu quero dizer com isso? O extrato de tomate tem que refogar, por mais que ele vá ao fogo uma segunda vez, quando for assar junto com a massa, para que ele não fique com gosto cru. É importante isso. Se eu tenho mais sabor aqui, eu vou ter o dobro do sabor quando eu asso. Agora vamos para o nosso creme. A gente vai pegar um bowl, uma bacia, certo? E vamos colocar o restante da nossa nata, ou creme de leite, como preferirem. E as nossas gemas. Se vocês lembram do sal. E agora a gente vai pegar um fouet, quem não tiver fouet vai utilizar uma colher. E vai mexer, certo? Para a gente poder incorporar tudo isso. Qual a importância de se mexer bem? Se eu não movimentar, e se eu não fizer bem esse movimento, se eu não incorporar bem a gema com a nata, o que acontece? Vai ficar fios da gema no meio, ela vai assar e vai ter partes que vai ter um gosto muito pronunciado de ovo. E quem já comeu algum tipo de quiche que tinha gosto de ovo por cima, é porque o creme não foi bem feito, ou foi feito às pressas. Certo? Se vocês conseguem ver, a gente conseguiu misturar bem esse creme e agora ele tem uma cor só. Agora a gente vai para a montagem. Bom, agora a gente vai para a montagem. A gente vai começar pela massa que a gente fez no início. E aqui a gente tem um aro de 20, certo? Quer dizer que tem 20 centímetros de um lado ao outro, certo? E a gente vai colocar a massa. Ela é de fundo removível, o que facilita bastante. Importante que vocês usem isso. Como a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela nossa farofa, que quando eu apertar ela vai dar a liga. E vou começar fazendo as laterais. Vou juntando na parte de baixo. E vou colocando e cada vez fazendo mais força e vou juntando até que ela grude. Por que a gente não começa do fundo? Por uma coisa bem simples. Se você começa colocando massa no fundo, o fundo vai ter uma certa grossura. Quando você fizer a lateral, você não vai saber quanto tem de grossura aqui. E você cria um chanfro no fundo dela que fica grosso de massa. Aí quando você vai comer a sua quiche, ela é fina aqui, muito grossa no canto e fina embaixo. É um acabamento muito feio e quem for comer vai acabar comendo muita massa e pouco recheio. Se você começa pela lateral, você controla o quanto vai ter embaixo e automaticamente no canto, certo? Quando a gente vai apertando contra a lateral da forma, vai caindo no fundo um pouco, isso não é problema que você vai utilizar depois. Se vocês notarem, era uma farofa, mas quando eu faço força contra o fundo ou contra a lateral, ela está grudando. E depois que assar, o que acontece? Eu tenho aquela massa, sabe, que é suculenta, mas ao mesmo tempo é macia e ela quebra. Eu não preciso serrar porque ela não virou um pão. Ela é massa de quiche mesmo. Colocamos a massa na nossa forma, moldamos como nós queríamos, a lateral, o fundo, e agora a gente entra com o nosso recheio.
montada a nossa quiche, a gente terminou com o creme por cima. Agora a gente vai levar para o forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus, pelo menos 15 minutos antes. E ele vai levar em média 45 minutos no forno. Interessante que a gente fique observando até que ele fique completamente dourado, tanto a massa quanto o creme. Pronta a nossa quiche. Como a gente sabe disso? A massa está dourada, o nosso creme dourou bem. E agora? É interessante que a gente espere pelo menos a primeira meia hora para poder estar soltando o aro. Por quê? Está tudo ainda muito mole, porque está muito quente. Você não vai conseguir consumir agora, então também não vale a pena você pegar e abrir o aro. Espera passar os primeiros 30 minutos, você vai ver que abrindo o aro você consegue soltar, depois você consegue servir. Quiche é um prato que se serve tanto quente quanto frio. De preferência morno. Quente demais ninguém consegue consumir, frio às vezes você perde um pouco de sabor. Serve ele morno, então fica fácil de cortar e servir em fatias. Uma quiche desse tamanho serve de 8 a 10 pessoas, certo? E bom proveito! Para conhecer mais o programa, www.facebook.com/Você Sabe Fazer. Estou esperando você lá. Tchau!